Olá a todos, bem-vindos a mais uma crónica de José Fidalgo e hoje eu quero falar de um assunto muito sério. Vou já direto ao tema, porque muito cristão, muitas pessoas creem que podem perder a salvação. E isso é falso, é uma doutrina falsa. E o perigo desta doutrina falsa é o seguinte: a pessoa que crê assim verdadeiramente não está salva. E não está salva porquê? Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu e a minha mãe éramos devotos à Virgem Maria e nós acreditávamos que podíamos falar com Deus através da Virgem e ela era uma espécie de intermediária entre nós e Deus. Como nós achávamos assim pessoas pecadoras, né, pessoas indignas, então usávamos a Maria porque achávamos ela uma pessoa santa, uma pessoa imaculada, que ela poderia ir a Deus em nossa representação para que Deus pudesse atender os nossos pedidos e assim Deus pudesse também estar agradado de nós. E essa doutrina é falsa. Essa doutrina não salva ninguém. Na verdade, eu estava perdido. Eu e minha mãe, nós estávamos enganados a pensar que estávamos a agradar a Deus, mas não estávamos. E assim hoje também há muitos cristãos que estão enganados, porque acreditam que podem perder a salvação se não andarem lá a cumprir todas as regrinhas ali à risca, com medo de falhar, com medo de pecar. Por exemplo, há em certos círculos religiosos, né, cristãos, em que se prega que se a pessoa pecar, perde a salvação. E isso é errado, porque não é isso que a Bíblia diz. Porque pensa um pouco. Então a pessoa pecou, perdeu a salvação. Amanhã pede perdão a Deus, ganha a salvação de novo. Depois peca outra vez, perde a salvação. Que grande confusão. Veja o seguinte. Vamos imaginar que falta 1 minuto e meio para Jesus vir buscar a igreja, vir arrebatar, não é? Para levar com ele os cristãos, aqueles que creem nele, e por qualquer motivo, você que acredita que pode perder a salvação, 1 minuto antes pecou, fez qualquer coisa de errado e pecou. E não teve tempo de pedir perdão a Deus, entretanto veio Jesus e você ficou. Mas aonde é que está a justiça de Deus nisso? Nenhuma. Então nós temos que ir à Bíblia e temos que ver o que é que a Bíblia fala. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, escreveu assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Isto é, isto o quê? A salvação não vem de nós não temos capacidade de gerar salvação porque nós estávamos perdidos. A Bíblia diz: todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, afastados de Deus. Então Deus decidiu salvar-nos. Por isso é que ele diz aqui: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é uma dádiva de Deus. Deus dá salvação, Deus dá a vida eterna a todo aquele que crê no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Em Romanos 1, no versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala lá também que ele não se envergonhava do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o homem, todo aquele que crê pela fé. É o que a Bíblia diz. E no Evangelho, não é, ele também diz lá, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Então, salvação não é gerada por nós. Deus não aceita as nossas obras para nada. Por isso é que, antigamente, quando eu e a minha mãe andávamos lá em Fátima, a cumprir promessas,
com as velinhas na mão, andarmos de joelhos. Depois, durante o ano todo, tentávamos fazer coisas boas para ver se Deus não se desagradava de nós, não é? Porque não vai Ele ficar zangado connosco e então lá vêm os problemas sobre a nossa vida. E isso é falso. Nós estávamos a acreditar numa coisa falsa e por isso eu e a minha mãe não estávamos salvos. Hoje, a pessoa que acredita que tem que fazer uma série de coisinhas para se manter salvo, continua nas obras. E a Bíblia diz aqui que a salvação não é pelas obras, é pela fé. É pela fé em Jesus Cristo. Fé no Evangelho de Jesus Cristo. Veja também, por exemplo, no livro de João, no capítulo 10, versículo 26, Jesus diz assim: mas vós não credes. Jesus estava a responder a pessoas, na altura eram pessoas que ensinavam outros, né, os escribas, os fariseus, e ele estava até triste com eles e estava a dizer: vós não credes porque não sois as minhas ovelhas, disse Jesus. Veja só, como já vos tenho dito. Mas depois Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, disse Jesus. Dou-lhes a vida eterna. E agora veja. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, disse Jesus. Glória a Deus, ninguém as arrebatará. Isto é, Jesus não vai perder essas ovelhas. Essas ovelhas não vão perder Jesus. Ainda mais ele reforça no versículo 29, diz: meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E depois ainda termina com uma coisa fantástica: eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Então, é impossível alguém que é ovelha de Cristo, alguém que é filho de Deus, não é, ser arrebatado das mãos de Deus, se perder. É impossível. Não sou eu que digo, é Jesus que disse. E é importante nós termos fé neste Evangelho, porque este Evangelho não foi eu que escrevi, foram homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, foram palavras de Jesus Cristo que os discípulos ouviram e escreveram para nos deixar hoje como testemunho, para que a nossa fé seja colocada em cima daquilo que é verdadeiro e não daquilo que é falso. Por isso, meus amigos, eu acabo por estar um pouco, não é um pouco, bastante preocupado, porque infelizmente no meio das igrejas há tanto cristão, tanta boa pessoa que acredita que pode perder a salvação. Às vezes eu ouço pessoas assim: então, se eu não perco a salvação, então eu ando aqui a esforçar-me, eu faço de tudo o que eu sei para não pecar, eu esforço-me para ir à igreja para não faltar nenhum domingo, eu esforço-me para andar aqui com a minha vida direitinha. Até será que isto não é válido? Bem, é válido, mas se você faz isso com medo, você faz isso como uma obra para que você se sinta salvo, ou para que você pense que assim fazendo não perde a salvação, então você já está errado. Porque veja o que a Bíblia diz aqui também em Romanos, no capítulo 4, diz algo absolutamente fantástico. Quando está-se a referir ao pai da fé, que é o Abraão, e a Bíblia diz aqui assim, em Romanos 4, versículo 1, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Se alguém pensa que pelas obras e pelas boas coisas que faz, isso lhes dá a vida eterna, e se traz-lhe alguma glória, traz, mas não é para Deus. É o que a Bíblia aqui diz. Versículo 3 diz assim: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu. Sabe porquê? Porque já na altura lhe foi pregado o Evangelho. Abraão ouviu da boca de Deus o Evangelho de Cristo. Lá em Gálatas fala disso. E no versículo 4 aqui diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra
não lhe é imputado o galardão segundo a graça. As pessoas que pensam que por fazer boas obras conseguem ganhar o céu, diz a Bíblia aqui que não. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Que graça é esta? A graça da salvação, da vida eterna, que Deus decidiu dar a nós todos. Glória a Deus. Mas depois o versículo 5 diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê, isto é, aquele que não faz obras nenhumas, mas que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Veja só. Você imagine, temos aqui duas pessoas. De um lado, uma que faz muitas boas obras, faz de tudo para se sentir aceite por Deus, não é? Deus olha para isso e até diz que a pessoa não é justificada por isso, não é? As obras não a salvam. E depois tem aqui outra que nunca fez nada para ser aceite, mas acredita em Deus e acredita no Evangelho de Jesus Cristo e crê naquele que justifica o ímpio. O que é que acontece? Ele crê pela fé e a sua fé, não é? Lhe é imputada como justiça, diz aqui a palavra de Deus. Isto é fantástico. Por um lado parece algo um pouco injusto, mas por outro lado é fantástico. Porquê? Porque se a salvação fosse por fazer boas obras, lhe garanto que havia sempre aquelas pessoas que diziam assim: mas eu sou muito melhor que o outro. Eu faço obras melhor que aquela pessoa ali. Senhor, eu mereço muito mais que aquela pessoa. Então, olha para eu. Venho aqui todos os dias à igreja, vou todos os dias à missa e rezo todos os dias. Amigo, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Aleluia. Não há ninguém que faça o bem. Por isso é que salvação foi um plano que Deus elaborou para nos salvar a nós. Não fomos nós que elaboramos um plano para nos salvar a nós. Foi Deus. E a salvação é de acordo com Deus e não de acordo conosco. E Ele decidiu salvar. Ponto. Ele, através da sua graça, desse favor que nós não merecíamos nada, Ele decidiu salvar a humanidade. E por isso é que a salvação, a vida eterna, é um dom de Deus, que é dado a todo aquele que crê no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer, infelizmente, será condenado. E o próprio Jesus teve problemas na altura, quando ele esteve aqui na terra, que muita gente andou atrás de Jesus, mas não acreditava. Não cria nisso. Lá em João, há pouco, nós vemos que ele estava a falar para pessoas que não queriam. Mas ele estava a dizer e a dar a garantia, não é? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E que elas jamais serão perdidas, porque não vão conseguir, ninguém vai conseguir arrebatar as ovelhas da mão de Jesus Cristo. Glória a Deus. E agora, algo fantástico está aqui em Efésios, também aqui assim no capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e que tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia! Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem viver dentro dessa pessoa, vem viver dentro de nós. E o Espírito Santo na vida da pessoa é o selo da promessa. Que promessa? A promessa da vida eterna. Nós estamos destinados a viver com Deus para sempre. Diz que fomos selados. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Glória a Deus. Está selado, está selado. É como um selo que vai numa carta e o destino da carta tem que ir lá ter a morada que está lá escrito. Assim também nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus e por isso o nosso destino é a vida eterna com Deus. Pastor, mas há fulano tal que de vez em quando ainda peca. Claro que todos pecamos. Quem é o cristão que não peca? Há por acaso aqui alguém, quer dizer, alguém que está a ver este vídeo
que é cristão, que diz assim: eu nunca mais pequei desde o dia que eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Bem, se alguém diz isso é mentiroso, que é o que a Bíblia diz em 1 de João, não é? Que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Mas se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. É o que a Bíblia diz. Então, amigos, para terminar, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós, em Cristo Jesus, temos a vida eterna. E precisamos de crer neste Evangelho. Eu sei que alguns que estão a ouvir agora isto pela primeira vez estão a pensar assim: então, mas eu sempre acreditei que podíamos perder a salvação e agora vem este tipo de diz o contrário. Então, mas será que eu estou salvo? Será que não estou? Amigo, pense nisto que eu lhe vou dizer. Se você acredita que está salvo, está salvo. Mas se você acredita que pode perder a salvação, então onde é que você fica? Você crê ou não crê? Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa para manter. Lá está você. Eu tenho que fazer. Lá vai outra vez para as obras. Salvação não é por obras, é pela fé. Pense nisto, amigo. Deus te abençoe e até à próxima crónica.